Tudo bem, segundo ano? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na última aula, a Pro mandou um vídeo aula, a gente introduziu toda a parte do barroco, né? Como que surgiu, as suas principais características, né? A gente falou de várias coisas. Vocês fizeram uma pesquisa de alguns pintores, alguns artistas da época, de vários países da Europa. E aí a gente vai falar um pouquinho aí de como que ele se difunde. Ele sai, né, da Itália, onde é o seu berço ali de surgimento, e vai para outros países. Então eu queria que vocês acompanhassem lá a partir da página 6. É legal irem olhando na apostila, porque na câmera às vezes não dá para ver tudo, né? E aí a gente vai ver que o berço do barroco é a Itália do século XVII, porém ele vai se espalhar por outros países europeus, né? Por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França, a Espanha. O barroco permaneceu vivo também no mundo das artes até o século XVIII, né? Então ele dura um bom tempinho ali, onde ele vai deixando várias características, várias obras valiosíssimas, super interessantes, com características, uma forma diferente de trabalho. Na Itália, claro, os pintores, o Caravaggio, o Tintoretto e a Andrea Pozzo, né, estão sempre entre os que mais expressaram as características do barroco, né? Então, o barroco se opõe àquele estilo renascentista de não idealizar nem corrigir as imperfeições da natureza, porque o Renascimento corrige, deixa tudo bem certinho. O barroco vem e traz um estilo naturalista, né, que a gente chama naturalista porque ele não esconde as características próprias, né? E Caravaggio, que é um grande exemplo de representar essas particularidades da natureza de uma forma bem real, bem natural, né? E não como deveriam ser, né? Eles achavam que não tinha que ser assim, mas ele coloca. Então é um artista totalmente revolucionário para a época. Ele utilizava como modelos os camponeses, né? Que para eles tinham um aspecto grosseiro, inadequado, não eram para estar em quadros, né? Em grandes obras de arte, e que figuravam como apóstolos em algumas pinturas. E isso fez com que sua obra fosse mal recebida pelo público. Então a gente tem essa daqui, onde ele coloca um São Francisco ali em meditação, né? E essa imagem desse homem mesmo era um camponês, né? Então ele não busca retratar, por exemplo, um santo da Igreja Católica de uma outra forma. Ele vai colocando formas mais naturais do que ele via na época, né? Então Caravaggio fica bem conhecido por realizar essas composições ousadas, né? Tem um alto grau de realismo, uso dramático de iluminação, usa muito o efeito chiaroscuro, que é esse claro e escuro, deixa claro somente onde ele quer destaque, né? Para reforçar esses volumes e as formas por meio da luz e sombra. Aí a gente tem na página 7 um desenho ali da morte, um quadro da morte da Virgem, onde ele fala que ele usa um monte de gente, né, um monte de homem bem comum. Claro que ele coloca aqui como se Maria tivesse sido afogada no rio. É uma obra de grande destaque, causou bastante revolução na época. Mesmo, a gente não pode esquecer que a gente está falando ainda de Itália, né, e aqui na Itália a Igreja Católica uma grande influência, né, patrocinando o clero patrocinando esses artistas, né, e eles trazendo uma grande religiosidade, histórias bíblicas, e a gente já vai ver que não é assim por toda a Europa. Então a gente tem lá embaixo Diego Velázquez, que na Espanha ele enfatizou em suas obras o realismo e também o apuro da técnica, da luz e da sombra. Então Velázquez foi um importante pintor espanhol, né? Então continua na Europa. Daí a gente tem uma obra dele bem legal, que são As Meninas, né? A gente fica conhecido sempre, o pessoal refere-se a ela é de 1656, As Meninas do Velázquez. Então essa obra né, ele coloca ela, o lugar, o Palácio de Alcázar, em Sevilha, na Espanha. E o pintor aparece ali se autorretratado, né?
onde ele está pintando um quadro. Então, até circulei aqui, tem um destaque aqui também, mas é ele aqui, né? Então, ele coloca ali, ele coloca aqui também o rei e a rainha, né, da época. Então, dá destaque à luz principal nas meninas, e ele é uma obra bem famosa dele. Tão famosa que nosso querido pintor cubista espanhol também, Pablo Picasso, em 1957, ou seja, quase 200 anos depois, ele faz 44 releituras da obra As Meninas, né, do Velázquez, e essas 44 estão expostas todas juntas no Museu do Picasso em Barcelona, e o Picasso dizia que elas precisam estar todas juntas para representar aquilo que ele queria. Claro que ele faz uma releitura de uma forma cubista, né? Fica um pouco diferente do que Velázquez faz, mas é uma obra totalmente inspirada e tem as mesmas características feitas de uma outra forma, claro, né? Então deixa aí esse registro da importância dessas obras. E aí a gente tem um pouquinho da arquitetura e da escultura barroca, né? A arquitetura unia elementos curvos ou contorcidos com linhas retas, transmitindo dinâmica, requinte e exuberância. Continua as características de luxo, né? De requinte, de exuberância, aquilo que o barroco queria trazer. A gente tem um grande exemplo dessa arquitetura, que é a Praça de São Pedro, né, localizada lá no Vaticano, e foi projetada por Bernini. Olhem na apostila de vocês, é bem interessante, cheia de detalhes, né, bem grande, né, e toda cheia de requinte, né, então é algo assim que fica para sempre marcado. E a gente tem também o Palácio de Versalhes, o seu jardim, né, localizado na França, que foi planejado pelo André Lenotre, que exala uma grande imponência, grandiosidade, né? Tanto que se tornou Palácio de Versalhes Patrimônio Mundial da Unesco. O jardim traz todas essas linhas curvas feitas ali, mesmo com grama. Então, toda a exuberância, linha reta com linha curva, tudo para deixar algo assim grandioso e luxuoso. Nas esculturas a gente vai ver o dinamismo, né? O dinamismo, que é as forças que movem, né? Um conjunto de forças que trazem movimento, que animam o ser, ou seja, né? Privilegiam a sugestão de uma ação em desenvolvimento, né? Então Bernini traz esse gesto, o rosto das pessoas que representavam esse monte de emoções. Então a gente vai ver todas as esculturas barrocas trazendo assim, sempre se movimentando, nada estático. Todas elas vão ter movimentos, como se eles estivessem fazendo qualquer outra coisa ali que não seja parado. Então, todas feitas, né? O mármore continua muito forte, principalmente na Itália. Então, a gente tem mais dois exemplos aqui. Então, vai expressar, às vezes, jogos, né? Os jogos de Roma, que já começavam, ou simplesmente ali, essa aqui é a Santa Teresa, né? Que traz a religiosidade. Continua assim, esse aqui, Netuno e Trião, que daí é uma parte mais mitológica. Então, eles vão trazendo movimento, né, o dinamismo, que é esse movimento nessas esculturas. Então, sempre que a gente vê, quando a gente chegar no Barroco no Brasil, a gente vai ver que o Aleijadinho trazia esse movimento também. Então, essas características bem fortes aqui no Brasil. Também a gente entra com o Barroco na Holanda. A Holanda é um pouquinho diferente. A Holanda estava deixando um pouco a religião católica, estava se perdendo lá, se perdeu com grande força. Então, estavam assumindo o protestantismo. E aí o barroco holandês já não trabalha tanto com essa influência religiosa, né? Ele vai trazer um pouco mais de outras características, não vão se preocupar muito em contar histórias bíblicas, religiosas, ou atrair pessoas para a igreja, que era a função em outros países da Europa. Claro que a gente vai lembrar que a Holanda estava enriquecida em virtude do poder marítimo e do comércio exterior, uma burguesia mercantil se fortalecia muito, e nas pinturas
eles começaram a descobrir que aquilo era um bem colecionador. Então eles investiam em pinturas, investiam em investimentos altos, né? As pinturas tornam-se um importante bem de consumo na Holanda, e aí a sua comercialização. Então a Holanda investe forte ali. As obras de arte na Holanda, diferentemente das produzidas em outros países, representam mais cenas domésticas, paisagens, retratos, naturezas mortas, em detrimento das temáticas religiosas. Então, com um apelo extremamente realista. Trabalham mais com realismo, com cenas mais do cotidiano e deixam um pouco de lado a religiosidade. Aí a gente tem Peter Paul Rubens, né, alemão, e Caravaggio, né, o italiano, e influenciam fortemente na Holanda a arte, e país no qual surgiu um número muito grande de pintores, entre os quais se destacam Frans Hals, né, um grande realista da arte barroca holandesa, Rembrandt, que é um bem conhecido, e o Jonas Vermeer, também um grande artista. Rembrandt, que é considerado o maior pintor do barroco holandês, as telas dele revelam total domínio do efeito de luz e sombra, o chiaroscuro, e apresentam cenas domésticas, autorretratos e narrativas históricas. Foi um dos raros pintores holandeses a ainda desenvolver alguma narrativa religiosa, então ele ainda colocou alguma coisa, tá? Então a gente tem uma obra dele na página 6, né? O retorno do filho pródigo, então ele faz alguma coisa ali ainda voltado para a religiosidade. E a gente tem uma grande obra barroca, uma das mais famosas do Vermeer, né, que é A Moça com Brinco de Pérolas. Então ele foi um grande pintor do barroco holandês, retrata várias cenas do cotidiano, muitas vezes mostrando pessoas isoladas, então a maioria como mulheres, e uma abordagem extremamente realista. Então, utilizando a luz clara. Então, ele também a gente vai ver um pouco do chiaroscuro aqui, mas algo bem ligado à cor mais clara no rosto dessas mulheres. E claro que assim, muito antes de vir a fotografia, de colocar o ponto de luz no lugar correto, o Vermeer conseguiu isso, uma composição, ele se atentava a vários detalhes. E esse quadro tem um grande detalhe que foi atentado por ele, que ele conseguiu dar destaque, pintando, foi o Brinco de Pérola, era o nome do quadro, e é como se tivesse ali um foco de luz batendo naquela pérola ali e refletindo o que tinha ali para refletir. Então, A Moça com Brinco de Pérolas, né? Depois tem até um filme, foi feito em inspiração a esse quadro. E aí no filme o pintor pinta uma moça, ela tá exatamente assim, vestida dessa forma. Então só pra gente finalizar essas características, pra gente finalizar um pouquinho a apostila de vocês, pra gente conseguir ir dando continuidade no nosso material, certo? A Pro já vai mandar o vídeo aula e já vou mandar a atividade pra vocês, tá bom? Beijos, até mais!